E aí, minha gente joinha? Tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, achou que vírus e bactéria fossem a mesma coisa. Ou, pelo menos, tivesse grande semelhança entre um e outro. Mas vamos desconstruir isso. Hoje eu vou mostrar para vocês que vírus e bactérias são totalmente diferentes. Tem pouquíssimas coisas em comum. E para a gente entender um pouquinho sobre esses dois organismos, a gente tem que entender um pouquinho sobre o sistema de classificação dos seres vivos. E a primeira característica que um animal tem que possuir para poder ser considerado como ser vivo é a presença de uma célula. E aí já está a primeira diferença entre esses dois organismos. Bactéria apresenta célula, apenas uma célula. A bactéria ela é unicelular, ou seja, a própria célula é a bactéria. Os vírus são organismos acelulares. Os vírus não contêm célula. Pois é, para você ver, o vírus não tem célula e ele, dependendo da sua propagação, pode gerar uma epidemia, uma pandemia e paralisar a atividade do mundo inteiro. E você vê, é um organismo que não tem nem célula na sua estrutura. Então essa é a primeira diferença entre os dois. Então eu vou listar alguns tópicos aqui para vocês. Primeiro tópico, estrutura. Vamos para as bactérias. Qual é a estrutura de uma bactéria? Ela é unicelular, ela só tem uma célula. Ela apresenta a membrana plasmática, que é uma película que envolve a célula para proteger essa célula, e tem o citoplasma. Ela não tem núcleo, o material genético dela, o DNA, é disperso no citoplasma, que é onde ocorrem algumas reações químicas dentro dela. Os vírus, estrutura. Os vírus são acelulares, não tem núcleo, não tem membrana plasmática, não tem citoplasma. Os vírus, o mais simples, apresenta uma cápsula lipoproteica de lipídio e proteína que vai proteger o material genético, que esse material genético do vírus ele pode ser tanto DNA ou RNA. Existem vírus especificamente com material genético DNA e existem vírus com o material genético RNA. Segundo tópico, modo de vida. As bactérias, elas possuem um modo de vida livre ou parasita. Elas podem causar doenças ou ter algumas bactérias que são benéficas para o nosso organismo, que são as lactobacilos, que vivem no intestino. As bactérias do intestino, elas atuam como decompositoras. Elas pegam o alimento que você ingeriu na sua alimentação e vai transformar esses alimentos em fezes, junto com alguns fungos também, que existem no nosso sistema digestório, no intestino, e vai fazer essa decomposição. E tem bactérias também que fazem a produção de vitamina K no nosso intestino. Então, tem bactérias que causam doenças, são parasitas, e tem bactérias que são benéficas, que vão ajudar o nosso organismo de alguma forma. Os vírus são todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula viva para poder sobreviver. Fora do corpo, fora de uma célula, o vírus não consegue manter sua sobrevivência, diferente das bactérias. Então, esse modo de vida é também das principais características que difere um de outro. E também tem vírus, dependendo da sua multiplicação, causa epidemias, pandemias e paralisam as atividades do mundo inteiro, dependendo do grau de contaminação que esses vírus vão atingir. Para você ter uma ideia, é um organismo que, para muitos cientistas, os vírus nem são considerados seres vivos porque não apresentam célula. E você vê que uma pandemia viral pode parar o mundo inteiro. Um micro-organismo, que a gente não consegue nem ver a olho nu. Para a gente poder verificar um vírus, analisar um vírus,
tem que ser com o auxílio de um microscópio eletrônico, que é um microscópio bem mais avançado, sofisticado, né, mais complexo. No microscópio óptico, que é um microscópio um pouco mais simples, dá para visualizar as bactérias, mas os vírus não conseguem ter visualização, somente no microscópio mais sofisticado. E é interessante também colocar aqui que os vírus eles são muito menores do que as bactérias. Então, para ter uma ideia, tem vírus que atacam a bactéria, para você ver como é que os vírus são impotentes, né? São parasitas que conseguem atacar outros micro-organismos que apresentam características bem simples também, porque as bactérias possuem essas características. Então a gente tem um vírus que ele é chamado de bacteriófago, que ele ataca a bactéria. Então, para você ver, as próprias bactérias sofrem com os ataques dos vírus. É impressionante, né? Essa diferença entre um e outro. Então os vírus eles são muito menores se for comparados com a bactéria. A bactéria a gente consegue visualizar no microscópio óptico. Já os vírus a gente só consegue analisar, por ser tão pequenos, somente no microscópio eletrônico. Ok? Espero que tenha gostado das informações. Deixe seu comentário e curte esse vídeo para poder ajudar o canal a crescer. Um grande abraço para você e obrigado por estar até aqui. E até o próximo Biologia em Minutos.